Olá pessoal, beleza? Boa noite. Estamos aqui aguardando um pouco os alunos, né, para iniciar a nossa primeira live aqui em comemoração, tá, gente, aos 10K, né, aos primeiros 10 mil inscritos no nosso canal, beleza? Para comemorar, tá, gente, para comemorar, digamos assim, a inscrição de 10 mil alunos no nosso canal, né, a gente preparou aqui para vocês uma live especial, tá certo? E nessa live, tá, gente, a gente vai trabalhar com vocês o conteúdo de vírus, tá certo? Então, como a gente tinha combinado com vocês, tá, pessoal? Dia de segunda, né? 10 segundas seguidas, nós vamos fazer algumas lives aqui, tá? Esperamos que a live não seja assim uma coisa muito cansativa para vocês, mas a gente vai preparar alguns tópicos aqui super importantes para a gente trabalhar com vocês para a prova do Enem e vestibulares tradicionais de uma forma em geral, tá? Na live de número 1, pessoal, que a gente escolheu aqui para trabalhar com vocês hoje, nós temos aí o conteúdo de vírus. Conteúdo super importante, tá, pessoal? Conteúdo que está na mídia atualmente, né? Que a gente ouve sempre falar a respeito dele, tá certo? Então, nós vamos repassar aqui nos próximos 40, no máximo 50 minutos, nós vamos repassar para vocês aqui algumas informações importantes a respeito de vírus, tá certo? Para quem não me conhece, gente, eu sou o professor Jean Brito, de Biologia, tá certo? E somos do canal Biologia na Veia, tá certo? Essa é a live 1, em comemoração aos 10K, os 10 mil inscritos no nosso canal, tá bom? Então vamos começar, tá, pessoal? Trabalhando aqui o conteúdo de vírus com vocês. É muito importante lembrar que a palavra vírus, né, ela deriva do latim e significa veneno, tá? Então vírus significa veneno. Hoje, por que esse nome vírus significa veneno especificamente, né? O nome vírus significa veneno, tá, gente? Porque no passado, logo quando se descobriram os vírus, né? Logo quando descobriram os vírus, né? E principalmente antes ainda da descoberta dos vírus, as pessoas tinham doenças virais e não se sabia muito bem o que estava causando aquela doença. Sabia-se que o indivíduo ele tinha sintoma de doença, mas não se conseguia visualizar o causador da doença, né? Daí achava-se que os organismos estavam envenenados, tá? Daí a gente falar para vocês que o termo vírus, né, significa veneno e deriva especificamente do latim, tá bom? Lembrando a vocês, ó, gente, olha que informação importante, ó, os vírus foram descobertos ainda no século XIX, antes mesmo da invenção do microscópio eletrônico, né? E eles foram visualizados somente após a invenção do microscópio eletrônico, somente após meados do século XX, tá? Então, a visualização do vírus só foi possível com o microscópio eletrônico, gente, porque os vírus eles são partículas muito pequenas, tá certo? Bem pequenos, a ponto da gente, em geral, não conseguir visualizá-los com microscopia óptica, beleza? Então, a descoberta se deu no século XIX, tá, gente? A partir de estudos, né, de vírus, principalmente com o vírus do mosaico do tabaco, né? Uma análise, percebia-se que uma planta estava doente, né? A outra sã, a outra sadia. Esfregava-se uma planta na outra e depois de um tempo verificava-se que a planta que estava antes sadia apresentava doença posteriormente, né? Então, posteriormente surgia doença, surgia sintoma nos organismos, tá certo? Então, os vírus foram descobertos no século XIX, só foram visualizados no século XX, tá? Então, gente, os vírus, eles provavelmente originaram-se a partir de restos de célula, tá? Então, a teoria mais aceita, tá, gente, para explicar a origem dos vírus, sugere que os vírus surgiram a partir de restos de células, tá? Então, cuidado com questões que vão tentar te enganar, dizendo que o vírus surgiu antes da célula. Porque a gente tem aquela tendência, né, de imaginar que primeiro surgiu o menos complexo para depois surgir o mais complexo. E não foi isso que aconteceu, tá certo? Especificamente não foi isso. Então os vírus a gente admite que os vírus eles surgiram
posteriormente às células, né? Então, primeiro surgiram as células e a gente acredita que os vírus resultam de restos celulares, tá bom? Então, vírus derivam de restos de células. Gente, uma das informações mais importantes que a gente tem aqui para passar para vocês está nesse quarto pontinho, ó. Isso é muito comum de cair em provas, tá? Vírus são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. O que são parasitas? Parasitas são organismos que vivem às custas de outros. Intracelulares, tá, gente? Porque eles vivem no interior das células. E obrigatórios porque, obrigatoriamente, eles têm que estar no interior da célula para poder eles terem características de seres vivos. Tá certo? Então, os vírus vivem às custas de outros organismos, vivem dentro das células desses organismos e obrigatoriamente eles vão viver nesses organismos, tá bom? Se o vírus não estiver dentro da célula, gente, o vírus ele é uma partícula cristalizada. Se o vírus não estiver dentro da célula, ele está, digamos assim, sem características muito fortes de seres vivos. Estando cristalizado, ele não vai ter metabolismo, ele não vai ter um funcionamento interno, tá? Então, os vírus fora da célula, a gente chama eles de virion, né? A partícula de vírus fora da célula é um virion e não teria tanta característica assim relacionada de ser vivo, tá? Então, eles precisam obrigatoriamente estar dentro da célula para poder conseguir reproduzir. Daí, eles serem classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Beleza? Outro ponto importante, ó, pessoal, que a gente precisa colocar aqui para vocês, ó, que devido ao fato dos vírus serem parasitas intracelulares obrigatórios, vírus não tem metabolismo próprio, né? Nesse caso, os vírus eles vão usar o metabolismo da célula especificamente, tá? Então eles não apresentam metabolismo próprio, eles usam o metabolismo da célula para poder conseguir reproduzir, para poder conseguir produzir novas partículas virais. Se o vírus não estiver dentro da célula, ele não consegue reproduzir, daí a ideia da obrigatoriedade, né, deles serem parasitas intracelulares obrigatórios, né? Então ponto importante aí para a gente falar para vocês. E os vírus, eles têm uma estrutura acelular, tá, gente? São partículas que a gente classifica como partículas acelulares. Não tem célula na composição do vírus, tá, gente? Eles têm proteína em sua composição, podem apresentar lipídios também, DNA ou RNA, alguns vírus tendo até os dois tipos de ácidos nucleicos em sua estrutura, tá? É uma estrutura molecular, né, com RNA, com DNA, com proteínas, alguns apresentando também lipídio no envelope, mas não tem célula. Cuidado com questões que vão tentar te enganar, cuidado com questões que vão tentar dizer que o vírus ele tem membrana plasmática, tá errado. Cuidado com questão que vai dizer que o vírus tem pouco citoplasma, tá errado. Cuidado com questão que vai tentar te enganar dizendo que vírus é procarionte, tá errado, porque procarionte é classificação para célula. Beleza? Então, olha, gente, praticamente nesse primeiro slide aí, dessa pequena apresentação que eu fiz para vocês, nesse primeiro slide a gente tem características gerais dos vírus. Só repassando aqui para vocês, ó, o termo vírus deriva do latim, significa veneno. Isso tem a ver, né, com o início das informações que começaram a surgir sobre doenças virais. Descoberta dos vírus ao século XIX, mas visualização inicial apenas em meados do século XX, com microscopia eletrônica, uma vez que eles são partículas muito pequenas. A provável origem para os vírus, tá, gente, sugere que eles derivam de restos de células, e isso é bem importante lembrar. São parasitas intracelulares obrigatórios, não têm metabolismo próprio, usam o metabolismo da célula, não reproduzem fora da célula, precisam da célula para reproduzir. E os vírus são estruturas que não, são partículas, né, que não têm célula em sua composição. Eles são acelulares, beleza? Então, gente, primeiras informações aí importantes dessa nossa live de hoje a respeito dos vírus, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, um abraço para o João Paulo, né, deu um oi aqui pra gente no chat, né? O Caio Vitor, dando boa noite também pra gente. O Abiel Brito, né, que está aí também presente, né, no nosso chat. Nosso chat, né, conversando com a gente um pouco. Tainá Guimarães também está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim.
certo? A gente vai fazer 10 lives na sequência, toda segunda à noite, às 7h30 da noite a gente vai estar começando, e essas lives ficarão todas salvas sim, tá? Na live de hoje, gente, a gente escolheu falar um pouco para vocês a respeito dos vírus, né? Vamos continuar aqui, pessoal? Continuar aqui mostrando para vocês um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo passar. Isso mesmo. Olha, gente, nesse novo slide aqui que eu coloquei para vocês, a gente tem a estrutura dos vírus. Ó, gente, olha que interessante, ó. Esse vírus que está aqui representado pela letra A, pode perceber aí, ó. Esse vírus que está representado pela letra A é um vírus não envelopado. Isso quer dizer, gente, que esse vírus ele não tem envelope, beleza? O envelope é essa estrutura que aparece aqui do lado, ó. Uma estrutura fosfolipoproteica, né, semelhante a uma membrana, que pode circundar alguns vírus. Nem todo vírus tem envelope. Então, no lado aqui esquerdo, a figura A indica para a gente um vírus não envelopado, que apresenta o seu genoma aqui dentro dele. Ó, esse genoma pode ser de DNA, pode ser um genoma de RNA, depende do exemplo do vírus que a gente está observando, tá? E a gente tem também aqui, ó, circundando a estrutura desse vírus em A, um capsídeo, né, uma cápsula proteica formada por unidades menores chamadas de monômeros, né, do capsídeo aí no caso. Esses monômeros do capsídeo podem ser chamados de capsômeros, e essa cápsula é uma cápsula proteica, tá, gente? Então, em especial aí, a gente tem, ó, o vírus formado por uma cápsula proteica e o seu genoma no seu interior. Percebam, isso não é uma célula, tá, gente? Isso é muito mais simples que uma célula, tá? É uma partícula viral. Existe até, gente, uma certa polêmica entre os autores em se considerar o vírus um ser vivo ou não, devido ao fato dele não ter muitas características assim relacionadas que são típicas, né, de seres vivos. Os vírus não reproduzem sozinhos, os vírus não tem célula, né? Mas assim, existem algumas características que são típicas de seres vivos que estão presentes nos vírus, né? Como, por exemplo, matéria orgânica, compostos orgânicos aí, estão presentes nos vírus. Material genético é típico de seres vivos e o vírus tem também. Capacidade de evolução. Muitos autores de biologia preferem chamar os vírus de partículas, já para não entrar numa certa polêmica, tá? Eu gosto de classificá-los como sendo micro-organismos vivos muito simples, né? Mas assim, é uma polêmica. Eu peço sempre que você, caso pegue uma questão falando a respeito dos vírus, leia atentamente o enunciado dessa questão, para ver se esse enunciado está te levando para uma visão do vírus como sendo um ser vivo ou não. Às vezes o autor da questão defende uma determinada ideia, tá bom? Na letra B aqui, pessoal, do lado direito, a gente consegue ver, ó, a estrutura de um vírus envelopado. O envelope, tá, gente, é uma estrutura lipoproteica. Esse envelope só está presente em alguns vírus, que são os vírus envelopados. E é interessante lembrar, tá, gente, que os vírus eles não têm informação genética para a produção do envelope. Então, o envelope que está presente no vírus envelopado é uma estrutura lipoproteica que ele pegou da célula onde ele foi produzido, tá? Então, o vírus não tem informação genética para a produção de envelope. Esse envelope é sempre retirado da célula onde o vírus foi produzido, tá certo? Esse vírus envelopado, ó, gente, por dentro do envelope a gente vai encontrar o núcleo capsídeo, ó, que é exatamente o material genético do vírus, e a cápsula proteica. Então, todo vírus tem essa estrutura com cápsula proteica e material genético, tá? Alguns deles podendo apresentar o envelope em sua estrutura. Olha a observaçãozinha que eu coloquei nesse slide para vocês, ó, gente. Hoje é admitida a presença concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, de DNA e RNA em alguns vírus, como o citomegalovírus, por exemplo. Vale lembrar, tá, gente, que se um vírus tem DNA e RNA ao mesmo tempo, normalmente ele vai usar o DNA como sendo o seu genoma e o RNA como ácido nucleico de suporte aí ao seu funcionamento, tá? Não são muitos vírus que a gente conhece que tem DNA e RNA ao mesmo tempo, tá, gente? E aqui para nós, pessoal, na minha época de estudante de ensino médio,
os livros traziam sempre a ideia de que o vírus não podia ter os dois ácidos nucleicos ao mesmo tempo. E hoje a gente já tem esse conhecimento, né, de que alguns vírus têm DNA e RNA ao mesmo tempo, beleza? Então, gente, nesse slide a gente revisou um pouco com vocês a respeito da estrutura dos vírus, beleza? Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando no chat, ó, gente. Olá, boa noite, Rafael, beleza? Ana Paula Reis dando boa noite também. Professor Beto Brito do canal Literatura Legal, me dando os parabéns pelos 10k. Valeu, Beto, você também faz parte dessa conquista. Adiel Brito, falando show demais. Camila Porciúnculo, o melhor do Brasil. AIDS de nossa live, tá certo? Vamos continuar, pessoal? Continuando aqui, ó. Trabalhar com vocês essa... Deixa eu ver se eu passo aqui o slide, né? O slide de vez em quando ele tá dando uma travadinha, mas agora foi, ó. Gente, uma coisa interessante que eu tenho para citar para vocês é o caminho, o percurso que o vírus vai fazer, no caso, digamos assim, o caminho que ele vai pegar para conseguir replicar dentro de uma célula hospedeira, digamos assim, tá? Então lembra que eu disse para vocês agora há pouco que existem vírus de DNA, existem vírus de RNA, né? Se o vírus ele for um vírus de DNA, olha o que vai acontecer. Aqui tem alguns exemplos de vírus de DNA, tá, gente? Ó, vírus da varíola é um vírus de DNA. Vírus causador do herpes é vírus de DNA. O adenovírus, né, que provoca infecções respiratórias, é um vírus de DNA. E o vírus da hepatite B também é um vírus de DNA. Então aqui temos exemplos de vírus de DNA. Quando o vírus tem DNA em seu material genético, qual é a estratégia que ele usa quando entra na célula para poder replicar esse material genético? Olha, quando o vírus é de DNA, tá, gente, é muito comum o material genético do vírus entrar no núcleo da célula. Se juntar o material genético da própria célula, se for um vírus que infecta bactéria, né, o bacteriófago, ele vai juntar o seu material genético, DNA, ao material genético da célula, tá? E vai coordenar a produção de RNA, mensageiro viral. Lembre-se o seguinte, ó, gente, o vírus ele não tem informação genética em seu material genético para a produção de RNA-T nem para a produção de RNA-M. Porque o RNA-T, o vírus usa o da célula. Desculpa, nem RNA-T, nem RNA-R, que eu quis dizer, tá? RNA-T, o vírus usa o da célula. RNA-R, que faz parte da composição do ribossomo, o vírus usa o da célula. Beleza? Então, o vírus ele tem informação genética para a produção de RNA mensageiro. Porque o RNA-T e o RNA-R, os vírus usam da célula hospedeira especificamente, né? Eles são piratas celulares. Então, o objetivo do vírus, ó, de DNA, quando ele entra na célula, é coordenar a produção de RNA mensageiro viral, que vai levar informação genética, tá, pessoal? Informação, digamos assim, para a produção de proteínas virais. E essas proteínas virais, junto com o próprio DNA, que vai ser multiplicado também, então vai ter DNA formando DNA em replicação, e vai ter DNA formando RNA para a produção de proteínas virais, e com essas proteínas virais e com esse material genético viral, vai ser possível produzir novos vírus. Então essa é a sequência do que vai acontecer. Olha o que eu botei aqui no slide, ó. Quando o vírus é de DNA, o mesmo é transcrito em moléculas de RNA, que servirão de molde para a formação de proteínas virais. E óbvio que eu não coloquei aqui no slide, mas eu estou dizendo para vocês, ó, o DNA do vírus vai sofrer replicação dentro da célula, formando mais DNA que vai se juntar a essas proteínas virais, formando novos vírus. Então essa seria a ideia do comportamento viral na célula, especificamente, tá? Isso, pessoal, se o vírus for um vírus de DNA, beleza? Continuando aqui, ó, pessoal, se o vírus for um vírus de RNA, aí ele tem dois caminhos possíveis a seguir. Se o vírus for um vírus de RNA, minha gente, olha, o que é que vai acontecer, ó? O RNA viral, né, gente, quando o vírus é de RNA, só para reforçar para vocês, esse vírus ele não precisa ir para o núcleo da célula, tá? A não ser que ele tenha a capacidade de formar DNA, e esse DNA pode se juntar ao DNA do núcleo da célula. Mas se o vírus for de RNA e não for um retrovírus, ele não entra no núcleo da célula, normalmente não faz isso, tá bom? O RNA do vírus, ó, o RNA viral, vai se replicar em novos RNAs para a formação de novo material genético viral e vai coordenar também a produção de RNA mensageiro viral, no processo de transcrição,
depois vai ser acompanhado de tradução, para que ocorra a produção de proteínas virais. Gente, importante lembrar, quando o vírus entra numa célula, ele vai querer se multiplicar. Nesse caso, esses comportamentos que a gente está colocando aí são os comportamentos mais relacionados àquela multiplicação intensa que vai acontecer viral, né? Aquela multiplicação intensa com a formação de muitos vírus, que acontece em especial no ciclo lítico, que a gente costuma comentar para vocês, né? Então, se o vírus for de RNA e não tiver a enzima transcriptase reversa, a gente diz que ele não é um retrovírus, tá? Então, esse vírus que não é retrovírus, como, por exemplo, o vírus da raiva, o vírus da gripe, inclusive o vírus SARS-CoV-2, o causador do Covid-19, vírus da poliomielite, são vírus de RNA que não tem a enzima transcriptase reversa. Então, o RNA do vírus vai produzir mais RNA, e esse RNA vai produzir proteínas virais. Proteínas virais mais RNA viral são suficientes para a formação de novos vírus. Beleza, gente? Então, aqui temos exemplos de vírus, né, de RNA que não tem a enzima transcriptase reversa, tá? São vírus que não possuem a enzima transcriptase reversa em sua composição. Agora, se o vírus possui a enzima chamada de transcriptase reversa, gente, como é o caso do vírus HIV, o mais conhecido que tem essa enzima transcriptase reversa, tá? Se o vírus tem a enzima transcriptase reversa, esse vírus vai ser classificado como um retrovírus. E se o vírus é um retrovírus, tá, gente? Consequentemente, ele tem um material genético de RNA, mas ele possui a enzima com a capacidade de fazer essa transformação aqui, ó, gente. Converter RNA para formação de DNA. São os únicos capazes de fazer isso, tá? Que tem essa enzima chamada transcriptase reversa. Eles têm a capacidade de formar DNA a partir do RNA que eles possuem. Então, a enzima transcriptase reversa tem esse papel de favorecer a formação da fita do DNA, que depois vai promover também a destruição do RNA antigo e a formação da nova fita complementar a esse DNA. E depois formação de RNA viral e proteínas virais. O vírus HIV, tá, gente, é o vírus mais conhecido que tem por ser classificado como um retrovírus. Gente, geralmente, quando as questões falam a respeito de retrovírus, vão estar falando sobre HIV. E geralmente, quando as questões falam sobre retrovírus, vão estar focando aí especificamente na atividade da enzima transcriptase reversa. Olha o que é que eu coloquei aqui no texto para vocês, ó. Nos retrovírus, o RNA é transcrito em DNA por uma enzima, né, chamada de transcriptase reversa. Após isso, o DNA produzido chama-se de pronúcleo, penetra no núcleo da célula e integra-se ao seu cromossomo, especificamente. Beleza? Então, gente, olha, presta atenção. Só repetindo para vocês. Se o vírus for de DNA, normalmente ele vai para o núcleo da célula, ou seja, o DNA do vírus tende a se juntar com o DNA da célula. Se for uma bactéria, óbvio que não tem núcleo, aí o DNA do vírus se junta ao DNA da célula. Se for um vírus de RNA, esse RNA vai ficar só no citoplasma, normalmente, formando mais RNA, formando proteínas. Lembrando, tá, gente, que se o vírus ele for um vírus de RNA senso positivo, a informação que tem nesse RNA já é informação direta para a síntese proteica. Ou seja, não precisa das bases complementares para poder produzir a proteína. A gente diz, olha, esse vírus é um vírus de RNA senso positivo. Se o vírus for um vírus de RNA senso negativo, a informação genética dele contém as bases complementares dos códons para a produção das proteínas, tá? Na faculdade, pessoal, a gente ouve falar também de alguns vírus que têm um material genético assim ambissenso, mas isso a gente não vê em livros de ensino médio, tá? Então, quando o vírus for de RNA, a gente vai falar num RNA senso positivo, se ele já tiver informação para a produção da proteína diretamente, ou um vírus de RNA senso negativo, se ele tiver em seu material genético informações complementares para a produção da proteína. Beleza, minha gente? E o famoso retrovírus, né? Que o HIV é super famoso e cai bastante em provas. Esse retrovírus, especificamente, ele vai ter a enzima chamada de transcriptase reversa, que vai possibilitar a essas partículas
dentro da célula a produção de DNA a partir de RNA. Beleza, minha gente? Então, isso aí seria basicamente o comportamento que os vírus vão ter quando entram na célula. Ô, gente, como é que o vírus entra numa célula? Olha, gente, os vírus eles podem entrar na célula por injeção, colocando apenas o material genético deles. Podem entrar na célula por fusão, né? Fusão do envelope do vírus com com a membrana plasmática da célula. Ou pode entrar na célula por englobamento. Essas são as três modalidades, três estratégias, né, de entrada de vírus nas células mais comuns. Injeção, quando entra só o material genético. Fusão, quando há fusão de envelope com membrana plasmática. E englobamento, quando o vírus é englobado pela célula, fagocitado pela célula. E termina usando isso como estratégia de entrada. Beleza? Lembrando a vocês que geralmente quando a gente pega uma figura, né, que fala a respeito de entrada de vírus na célula, a maioria das imagens que aparecem em livros de ensino médio é a estratégia de injeção, que é a que vai aparecer daqui a pouco, quando a gente for falar de ciclo lítico, ciclo lisogênico nos vírus, tá? Estratégia de injeção, a gente comenta daqui a pouquinho para vocês, tá bom? O Rafael falou agora, né? Professor, como é que funciona a classificação de RNA senso positivo e senso negativo? Acabei de comentar, não foi, Rafael? Acho que eu não tinha olhado inicialmente a tua mensagem, mas foi uma ótima pergunta, tá? RNA mais que você botou aí é o RNA senso positivo. É quando o vírus já tem em sua informação genética a sequência de códons para a produção da proteína, especificamente. E o vírus, quando ele é um vírus de RNA senso negativo, ele vai ter que produzir fita complementar ao seu material genético para poder ser traduzida. Ou seja, os códons para a produção da proteína são as complementares do RNA do vírus. Daí a gente falar em vírus senso negativo. Beleza? Vamos continuar aqui, pessoal. Ó. Deixa eu, às vezes, dar uma coisinha diferente quando a gente toca aqui. Não passa rápido o slide, né? Mas é assim mesmo, coisa de ao vivo. Gente, aqui a gente tem a representação básica para vocês de um ciclo lítico viral. Eu queria lembrar para vocês, tá, gente, que o ciclo lítico é um ciclo mais agressivo. É um ciclo que provoca a morte da célula hospedeira, tá? Esse ciclo lítico, gente, a gente pode dizer que é um ciclo virulento, tá? É um ciclo que provoca a morte da célula que está sendo infectada. O vírus, gente, ó, nesse ciclo, funciona mais ou menos assim, né? O vírus, aqui tá um ciclo lítico de um bacteriófago, tá, gente? Toda vez que vocês ouvirem falar em bacteriófago é o vírus que infecta bactéria, tá? Aqui, ó, tá o vírus, ó. Ele reconhece a superfície da célula. Ô, Jean, como é que os vírus sabem a célula que eles vão entrar, que eles vão parasitar? Reconhecimento de superfície. Seja a superfície do envelope, seja a superfície da cápsula. O vírus identifica a célula que ele vai parasitar através da superfície. Beleza? Então, tá aqui o vírus, ó, na célula. Ele injeta o seu material genético, que é esse negocinho vermelho que tá aparecendo aí, tá vendo? E o material genético viral, nesse ciclo lítico, gente, ele assume o comando do funcionamento da célula. Eles, opa, peraí, agora quem manda sou eu aqui. A célula vai parar de funcionar praticamente para ela e vai começar a trabalhar para mim. É assim que o ciclo lítico acontece. O vírus começa a coordenar produção de proteínas virais, produção de mais material genético viral, formando um monte de vírus dentro da célula. Formam-se tantos vírus, gente, que essa célula não suporta e sofre lise. Ela morre, ó. Ela estoura. Estourar é a lise, tá, gente? Então ela sofre lise e os novos vírus são liberados no ambiente, tá? Então essa imagem é bem legal, tá, gente? Aqui tem umas legendinhas, ó. O vírus se fixa na bactéria. Nesse caso é um bacteriófago, né? Os bacteriófagos, em sua maioria, têm material genético de DNA, tá? Através de contrações da cauda, né, o vírus injeta o seu ácido nucleico na bactéria. O DNA da bactéria é destruído, o DNA do vírus orienta a síntese de proteínas, ou seja, assume o comando do funcionamento da célula. Produz um montão de vírus. Tanto vírus que a célula não suporta mais e sofre lise. E os novos vírus são liberados no ambiente e vão estar prontos para entrar numa nova célula. Esse é o ciclo lítico, tá, gente? É um ciclo que provoca a morte
da célula hospedeira. É um ciclo mais agressivo, é um ciclo mais virulento. Beleza? Olha o outro ciclo, gente, que tem aqui, ó. A gente chama de ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, pessoal, nós não temos a morte da célula hospedeira. É um ciclo mais suave. A gente diz assim que esse ciclo lisogênico é um ciclo não virulento, tá? É um ciclo não agressivo. O vírus entra na célula e fica ali, caladinho, numa boa, espera o tempo passar. Aí essa célula vai se multiplicar, vai se reproduzir, ó, percebam. Ela dobra a quantidade de material genético e se divide. Quando ela se divide, o vírus que estava ali caladinho na dele, sem interferir muito no funcionamento da célula, termina se multiplicando também. Gente, tanto o ciclo lítico como o ciclo lisogênico são ciclos de reprodução virais. E ambos os ciclos são dependentes do funcionamento da célula. Só que no ciclo lítico, o vírus assume o comando do funcionamento da célula. Aí isso termina provocando a morte da célula devido à grande produção de vírus que aconteceu ali. No ciclo lisogênico, o vírus entra na célula e não interfere tanto assim no seu metabolismo. Quando a célula se divide, formando novas células, isso termina sendo passado aí, no caso, para as células descendentes. Beleza? Deixa eu ver aqui. Entendi, o Rafael está dizendo que entendeu. Obrigado. Beleza, gente, beleza. Então aí, gente, a gente passou para vocês qual seria a diferença entre ciclo lítico e ciclo lisogênico, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês, tá, gente, nessa live, umas tabelinhas com as principais doenças virais. Essa tabela é um pouco antiga, tá, gente? Eu peguei ela na internet, é uma tabela um pouco antiga, mas que traz aqui, ó, sarampo, rubéola, cachumba. Cachumba atualmente, quer dizer, popularmente a gente chama de papeira, tá? Catapora ou varicela, a gripe, né? Que é causada pelo vírus influenza. O próprio Covid poderia entrar aqui também, vou citar ela aí no final. Poliomielite, ó, hidrofobia, que é raiva, também conhecida como raiva, né? É interessante dessa tabelinha, tá, gente, que eu peguei na internet, que ela já indica pra gente, ó, o vírus que é de RNA, vírus que é de DNA, ó, vírus de RNA. Normalmente as questões não perguntam isso, tá? Aqui, ó, vírus da gripe é de RNA. O vírus SARS-CoV-2, né, causador do Covid, é de RNA, tá bom? Muitas dessas doenças aqui, gente, tem vacina, tá? Ó, sarampo tem vacina, rubéola tem vacina, cachumba tem vacina também, catapora tem vacina para gripe, embora todos os anos a vacina venha a ser reformulada, né? Porque os vírus da gripe eles têm uma variabilidade muito grande, terminam variando muito, né? Tendo a possibilidade de variação e tem que se produzir novamente vacina. Poliomielite tem vacina também, hidrofobia tem vacina. Nesse caso da raiva, tá, gente, a vacinação é feita principalmente em campanhas, né, de vacinação de cães e gatos domésticos, tá? Então a raiva é transmitida por mordedura, arranhadura de cães e gatos, né? Em especial, vacinando-se os domésticos, os riscos de transmissão de raiva ficam mínimos, né? Gente, olha quanta doença transmitida por contato direto com gotículas de saliva e secreções nasais, ó. Sarampo, rubéola, cachumba, catapora, gripe. Então não é apenas o Covid, né, que tem essa facilidade de transmissão. Essas outras doenças também são transmitidas facilmente por gotículas de saliva e secreções nasais. Agora, a gente já tem vacinas eficientes, né? Para Covid, gente, muito provavelmente vai estar surgindo aí. Eu acredito que até o final do ano a gente já venha a ter a vacina disponível, né? Infelizmente está demorando, mas embora esteja demorando, tá, gente? A produção da vacina está batendo recorde. Lembrando a vocês, tá, gente, que quando a gente toma uma vacina, essa vacina estimula o corpo da gente a produzir anticorpos contra as doenças. A gente tem capacidade de produzir anticorpos para muitas doenças. Inclusive, a gente tem capacidade de produzir anticorpos contra o SARS-CoV-2, causador do Covid. Só que, quando a gente entra em contato pela primeira vez com o agente causador da doença, quando a gente entra em contato pela primeira vez com ele, a nossa resposta imunológica ainda é muito lenta. Lembra? É uma resposta imunológica primária. É lenta. Demora mais para ter uma efetividade, né? Mas assim, a gente que quando fica bom da doença, é sinal que o nosso sistema imunológico funcionou
e combateu com eficiência aquele agente causador. Para muitas doenças virais é assim. Quando você está gripado, o que é que você toma? Eu tomo vitamina C. Vitamina C não mata vírus. Fortalece o teu organismo, melhora a composição das tuas mucosas. E o teu próprio organismo, teu próprio sistema imunológico vai ser responsável aí por combater esse agente causador da virose, né, da gripe especificamente, beleza? Gente, ó, eu vou deixar aqui essa tabelinha com várias doenças aí para vocês darem uma observada. Já passei aqui para outra, ó. Vírus causador do herpes, ó, gente, é um vírus de DNA, tanto herpes labial como herpes genital, tá certo? São doenças virais. Também não tem cura, tá, gente? Para o vírus da herpes não existe cura. Existe tratamento, né? A gente não tem ainda uma forma efetiva de tirar o vírus do corpo. Geralmente a herpes se manifesta com vesículas pequenas, né? Pequenas bolinhas que surgem na região ou genital ou labial, são vírus distintos, né? Causam uma irritaçãozinha, uma coceira na região, essas vesículas estouram, viram feridinhas, e a herpes é transmitida principalmente na fase de manifestação, na fase de feridinha, na fase de vesícula, principalmente naquela fase em que está mais a ferida com mais secreção sendo produzida, né? A transmissão se dá principalmente nesse período, beleza? Vamos lá. Mononucleose infecciosa, tá, gente? A mononucleose, ó, saliva, secreção nasal. Varíola, gente, que já está, digamos assim, erradicada mundialmente, ó, desde 1977, tá? Mas também é doença viral. O que eu preciso principalmente, tá, gente, é que vocês saibam que a doença é viral. A maior parte das questões de ensino médio que vocês vão pegar, seja questão do Enem, seja questão de vestibulares tradicionais, a maior parte vai exigir que você saiba se a doença é viral ou não, tá? Na maioria das vezes, gente, quando for falar de estrutura do vírus, a questão vai te dar normalmente um desenho. Ou alguma dica, tá, gente? Porque dificilmente a questão vai focar numa estrutura, por exemplo, que a gente muitas vezes nem estuda no ensino médio, tá? Então, para Ana Paula, né, que falou agora há pouco, o vírus responsável por causar Covid é um vírus de RNA. Eu vou citar ele aqui no final dos nossos slides, a gente vai falar um pouquinho a respeito de Covid também, tá bom? Lembrando a vocês, tá, gente, que a nossa live não é assim uma live tão longa, não é uma live relativamente curta, então não vou ficar falando muito a respeito dessas doenças. Daria pra gente fazer uma live de 1 hora falando só sobre dengue, por exemplo. Tá? Mas aqui eu vou deixar esse material de apoio aí disponível para vocês. Logo depois da live a gente vai criar um link aí nessa parte de descrição da live, quando a gente deixar salvo. E eu vou deixar um link para vocês conseguirem baixar essa aula, para vocês revisarem em casa aí a partir dessa tabela, tá, gente? Lembrando, ó, que para dengue já tem vacina em desenvolvimento, tá? Alguns estados já até testaram na população a vacina, essa tabela é um pouco antiga, então tá dizendo que não tem vacina, mas já há vacina em desenvolvimento, tá? O HPV, ó, gente, o papiloma, vírus humano, né, causa o condiloma acuminado, a famosa verruga venérea, né, é uma DST, tá, gente? O que chama atenção nessa DST, tá, gente, o condiloma acuminado, é que existem alguns tipos de papilomas, alguns tipos de vírus, né, de HPV que são oncogênicos, que são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de câncer de colo de útero principalmente, tá? A hepatite A, gente, hepatites de uma forma em geral são hepatites virais, né? Eu sei que existe hepatite medicamentosa, eu sei que existe hepatite relacionada também a anabolizante, né? Eu sei que existe hepatite também relacionada à esquistossomose, mas essas hepatites que recebem letras, tá? Hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E, hepatite F, são todas hepatites virais, tá? Então, a hepatite A, ela tem transmissão oral fecal, né? Tem vacina para ela. Essa é a mais simplesinha, né? Dá principalmente no paciente vai surgir com uma dorzinha de barriga, tá? Aqui, ó, gente, AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Se fosse para chamar em português, tá, gente, era SIDA. S-I-D-A, SIDA. O vírus é o HIV, que é o retrovírus mais famoso de todos. E esse vírus ataca, ó, os linfócitos TCD4, que são células de defesa do nosso corpo, tá, gente? Então, o vírus afeta células de defesa. O nosso organismo fica sem defesa, ou com a defesa muito diminuída, tá? Mas lembrando a vocês, tá, gente, que no passado, ter AIDS era sinônimo de morte certa e rápida.
Hoje em dia, já não é mais assim, tá, gente? Os coquetéis, né, anti-HIV, no caso, os coquetéis para pacientes que têm AIDS, que são fornecidos pelo governo, eles são muito eficientes, tá, gente? Hoje em dia, ter AIDS não é sinônimo de morte certa e rápida. Muitos pacientes vivem uma vida normal e conseguem desempenhar todas as suas atividades normais, tá? Mas, óbvio, tem que ter um certo cuidado, tomar medicação, ter um acompanhamento médico e assim por diante. Beleza? Aqui alguns sintomas, tá, gente? Principalmente o paciente que tem AIDS, tá, gente? Ele fica imunodeprimido e termina ficando com a defesa enfraquecida. Aí abre espaço ao aparecimento de doenças oportunistas, né? Aqui tem transmissão a relações sexuais, uso de seringa, material cirúrgico não estéril, tá? Compartilhamento, né, de seringa, da mãe para o filho através da gestação, através da gravidez, tá, gente? Hoje em dia é mais raro. Se tiver um acompanhamento pré-natal eficaz, é mais difícil a mãe passar para o filho, tá? Mas existe a possibilidade, sim. Existe a possibilidade. Mas muitas vezes a mãe HIV positiva tem filho HIV negativo. Hoje em dia, uma estatística até que pode chegar a ser superior a 95% de chance do filho nascer HIV negativo, tá bom? Aqui, ó, pessoal, 3 das doenças virais transmitidas por mosquito. Mosquito Aedes, né, gente? O Aedes aegypti, famoso transmissor da dengue, da chikungunya, da zika. Também transmite a febre amarela. Febre amarela urbana também é transmitida pelo Aedes. Gente, falou em Aedes aegypti, você tem que pensar nessas 4 doenças que eu citei para vocês. Além dessas 3, a febre amarela, que também é uma doença viral. Febre amarela tem vacina, tá, gente? A gente ainda não tem disseminação e aplicação de vacina para essas outras 3. Da dengue já está muito bem desenvolvida, já tem até aplicação em alguns casos de surtos epidêmicos. Já vi isso acontecer até no país, tá bom? Aqui é uma pequena comparação entre as doenças virais que são transmitidas, no caso, pelo mosquito Aedes aegypti. Ó, dengue tem febre alta no início e de início imediato, chikungunya alta de início imediato e zika com febre baixa. Dor nas articulações, ó, na dengue, presente, dores moderadas. Chikungunya, 90% dos casos com dores muito intensas. Zika, presente com dores leves. Manchas vermelhas na pele, né, que a gente chama de rascunho cutâneo. Pode estar presente na dengue, pode estar presente, se manifesta nas primeiras 48 horas de chikungunya. E na zika, presente, se manifesta nas primeiras 24 horas. Ó. Coceira, leve na dengue, leve na chikungunya, leve a intensa na zika. Então, aí é uma comparação das 3, tá, pessoal? Para poder a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial e imaginar, no caso, uma característica diferente para cada um deles, tá bom? Aqui, gente, uma comparação com as hepatites, ó, que eu trouxe para vocês, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E. A maioria dessas aí não são tão conhecidas, né? A gente conhece mais hepatite A, B, C. ABC, são as que a gente mais conhece. Então eu acredito que seriam aquelas que teriam mais chances de serem cobradas em provas, tá? Hepatite A, transmissão oral fecal, que a gente falou. Hepatite B, ó, transmissão também por relação sexual e transfusão de sangue, tá? Hepatite C também, ó, relação sexual, transfusão de sangue, pode transmitir. Todas as hepatites, tá, gente, terminam causando inflamação no fígado. É o que significa o termo hepatite, tá? É possível que o paciente tenha 2 ao mesmo tempo? É muito azar, mas é possível ter 2 ao mesmo tempo. Quanto mais agressão ao fígado, maior a chance do paciente desenvolver uma cirrose hepática. Beleza? Aqui tem os outros tipos de hepatite. Essa hepatite B, tá, gente, tem vacinação, tem vacina, né? A vacina eficiente. A vacinação entra no calendário normal de vacinação fornecido aí pelo governo em saúde pública, de boa para controlar a quantidade e a disseminação da doença, né? Ebola, tá, gente? A chance de cair ebola numa prova não é muito alta, tá, gente? Mas, assim, a gente tem que citar para vocês, né? O vírus causador da ebola, tá, gente? Ele não existe aqui no nosso país. É uma doença muito agressiva, tá, gente? E por ser muito agressiva, ela termina provocando no paciente muitos sintomas, muitos problemas e deixa o paciente muitas vezes acamado em pouco tempo, que faz com que a doença não se espalhe tão facilmente pelo ambiente,
né? É típica de países africanos aí, a gente não se disseminou facilmente aí para outros locais do mundo. Geralmente o pessoal controla essas epidemias do ebola, principalmente devido à forma de sintoma, que é muito... são sintomas muito intensos, né? E que em poucos dias já deixa o paciente muitas vezes acamado e não consegue mais transmitir. O ebola tem uma transmissão muito fácil, tá, gente? Por secreções no corpo. Transmite até mais facilmente do que o Covid, tá? Transmite até pelo suor, ebola. Então, suor, lágrimas, sangue, secreções corporais de uma forma em geral, favorece a transmissão da ebola, tá? Mas por não ser uma doença assim típica do nosso país, a chance de cair em provas é bem menor, tá bom? Então aqui eu coloquei uma sequência, a origem da doença, a transmissão, né? Quem quiser depois pegar esse material e copiar, fazer um resumo, né, gente? Eu sempre recomendo aos alunos que façam um resumão a respeito de cada assunto importante. Em minha opinião, tem muita chance de cair questão sobre vírus em vestibulares, de uma forma em geral, né? Ao longo do Brasil e na prova do Enem também, tá? Então, fazer um resuminho. Doença sempre cai na prova do Enem, tá, gente? Não apenas viroses, doenças causadas por bactéria, doenças causadas por platelminto, por nematelminto. É bom fazer um resuminho por protozoários, né? Então aqui a gente está citando as mais conhecidas, as mais importantes doenças causadas por vírus. Para a gente finalizar, tá, gente, essa live de hoje, as nossas lives, elas serão lives relativamente curtas, né, entre 30 a 40 minutos. Para a gente finalizar, tá, a gente tem aqui, ó, o coronavírus SARS-CoV-2, olha, gente, essa aqui é a designação correta para o vírus causador da Covid-19. Covid-19 é a doença, tá? Essa doença, gente, ela tem sintomas semelhantes aos sintomas da gripe, porém, pode provocar, né, síndrome aguda respiratória, tá? E, pessoal, esse vírus é um vírus perigoso porque ele se comporta de forma diferente em diferentes pessoas. Em algumas pessoas, né, não se vê desenvolvimento de nenhum sintoma. Em outras pessoas, os sintomas são graves, com síndrome respiratória aguda, com falta de ar intenso, né? Em alguns pacientes provoca a morte, principalmente pacientes que apresentam mais risco, né? No grupo de risco estão principalmente os idosos, pacientes cardíacos, pacientes com algum tipo de problema respiratório crônico e até mesmo pacientes com alguma doença, né, que afete, por exemplo, o processo de coagulação também, hipertensos de uma forma em geral, tá bom? Então, medidas de prevenção, ó, aqui é a forma de transmissão, né? Como é que a pessoa pega? Tosse, espirro, contato pessoal, objetos contaminados. Ainda há uma discussão em cima de alguns animais que podem atuar como transmissores, que são potenciais transmissores, mas a gente coloca eles aqui de lado, né? Porque não teve ainda uma comprovada eficiência de que isso vai acontecer. Febre, tosse, dificuldade de respirar, falta de ar estão entre os principais sintomas de um paciente que tem Covid-19, tá? Prevenção, a gente está acostumado a ver isso o tempo todo, ó. Lavar as mãos, evitar contato direto com as pessoas, o confinamento, né? Evitar aglomerações, né? Cobrir boca ao tossir, espirrar. Existem medicações, muitas delas estão sendo testadas, tá? Mas não há, assim, necessariamente uma medicação específica que ajude a curar a doença, né? No geral, é tentar tratar os sintomas relacionados da doença e tentar também desenvolver vacina. Ainda não tem a vacina desenvolvida, mas temos muitas vacinas em estágio avançado. A gente acredita que até o final de 2020 já vai ter vacina sendo aplicada aí na população. E tomara que isso aconteça, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa primeira live, a primeira live dos 10K, né? Eu intitulei as nossas lives de lives dos 10K. Eu preciso muito que vocês deem um joinha aí, tá, gente, no nosso vídeo. Preciso muito que vocês se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para o nosso canal, tá, gente? Até o seu comentário, você coloca lá, gostei da aula, obrigado pela aula, valeu, Jean. Esse comentário é muito importante para a dinâmica do nosso canal. Dá um feedback para a gente, tá bom? Material dessa aula, gente, esse arquivo em PDF, a gente vai disponibilizar num link logo na descrição dessa live, tá bom? Essa foi a live 1 dos 10K, tá? Serão 10 lives, tá, gente? Toda segunda às 7h30 da noite, tá? Essa foi a primeira, vem mais 9
aí pela frente, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Vamos juntos estudando, viu? Eu, você, até a sua aprovação.